Fala pessoal, aqui é o Kleber Amaral, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Reino Espiritual Inabalável. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá bom? Pessoal, é o seguinte, durante séculos o cristianismo tradicional afirmou crer em um Deus absoluto, criador de todas as coisas, onisciente, onipotente e presente. Um Deus que não é limitado pelo tempo, pelo espaço ou pela matéria. Mas aqui nasce uma pergunta honesta e necessária. Por que então esse mesmo sistema ensina uma história onde Deus parece pego de surpresa? Um Deus que cria um anjo perfeito, esse anjo se rebela, arrasta 1/3 dos anjos, corrompe a criação e agora Deus passa a história inteira tentando consertar algo que saiu do controle. Que coisa absurda. Que bagunça que esses pessoal construíram. Ai, meu Deus. Meus queridos, preste atenção. Olha só. Isso não é leitura bíblica antiga. Isso é mitologia construída ao longo dos séculos, meus queridos. Misturando Bíblia com filosofia, medo, imaginação. Quando nós lemos as escrituras com a lente moderna, literalista, cinematográfica e fora do mundo antigo, nós cometemos um erro gravíssimo. A Bíblia não foi escrita para o século XXI. Ela foi escrita dentro de uma cultura específica, com linguagem simbólica, contexto histórico e problemas reais. Quando isso é ignorado, nasce um mecanismo obscuro. A fé deixa de ser entendimento e passa a ser aceitação de mitos. E aqui entra um ponto que precisa ser dito com sobriedade. Grande parte do cristianismo futurista moderno transformou a Bíblia em um roteiro de cinema. A pessoa não lê os profetas como profetas, ela lê como se fosse previsões de jornal. A pessoa não lê Apocalipse como literatura apocalíptica judaica. Ela lê como manual de catástrofe global. E quando o texto não se encaixa, o sistema não muda a interpretação. Não. Muda a história. Empurra para o futuro. Inventa duas vindas. Inventa adiamento. Inventa intervalos. Inventa planos paralelos. Não é verdade? E dá-lhe crente com medo. E dá-lhe cofres cheios. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, meus queridos. Isso não é referência ao texto. É desespero para manter uma narrativa viva pelo medo. Observe como o sistema faz algo contraditório. Ele disse que Deus é soberano, mas ensina que Deus perdeu o controle. Disse que Deus governa tudo, mas ensina que existe um poder paralelo, age sem autorização. Disse que Deus conhece o fim desde o começo, mas ensina que Deus está reagindo aos acontecimentos. Isso não é o Deus com D minúsculo apresentado dentro dessas instituições religiosas. É um Deus humanizado, emocional, inseguro e surpreendido. E a pergunta precisa ser feita com honestidade. Como esses mestres, pastores e padres, líderes, que dizem servos de Deus, sustentam esse tipo de narrativa sem questionar a coerência? E tem outra coisa. O próprio Novo Testamento fala com urgência. Ele fala como quem está no tempo de cumprimento, como quem está diante de uma transição real dentro da história deles, não como quem está gravando um trailer do fim do mundo. Tá de brincadeira comigo, gente? Tá de brincadeira? Em pleno século XXI, com tanta informação, com a tecnologia mais acessível, e as pessoas ainda continuam acreditando nessas histórias da carochinha. Quando eu estava dentro do sistema, eu pensava assim: meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Será que o Senhor ainda vai vir nos buscar e levar a gente para um lugar? Aí vinha outra pergunta:
ainda mais sincera. Mas espera aí, Senhor, biblicamente falando, o Senhor disse que todas essas coisas aconteceriam na geração deles. Os próprios profetas falavam de cumprimento, de tempo chegando, de promessa batendo na porta. Se já fosse estranho esperar 500 anos depois do primeiro século, imagina 2000 anos depois, ainda dizendo que Jesus vai voltar. Aí complica, né, meu amigo, meu colega? E o erro da tradição foi não pesquisar com seriedade o mundo em que esses textos foram escritos. A profecia bíblica não é jornal. Leitura apocalíptica não é manual de catástrofe. Ela fala de reis, reinos e sistemas com linguagem simbólica, como era comum no mundo judaico antigo. E há um detalhe decisivo que muitos ignoram. Quando o texto fala de medir templo, ele está falando de uma realidade em funcionamento. Será que você não sabe disso, gente? Tá lá em Apocalipse. É só você ler. É só você abrir a Bíblia que você tem em casa e ler. Ver com seus próprios olhos. Entende? Meus queridos, prestem atenção. Ele está falando de uma realidade em funcionamento, de um cenário vivo dentro de um mundo real. Não se mede ruína, não se mede o que já acabou. A ideia é, aquilo ainda estava de pé. Aquele sistema ainda estava ativo. E aqui eu digo com clareza, vocês que ficam idolatrando Jerusalém física, estão perdendo tempo. A Jerusalém que importava era do sistema antigo. É só você estudar, pesquisa aí. É aquilo que foi encerrado no primeiro século. Na nova aliança, o foco não é um lugar. É uma realidade espiritual, meu filho. Vamos acordar, despertar. Sai debaixo desse sono religioso. E aí entra outra confusão clássica do sistema. Você que fica dizendo, vem para a casa de Deus, vamos adorar a Deus. Aí eu pergunto, vai aonde mesmo? Qual casa? A casa do Pai? Adorar a Deus? É sério isso? Você está de brincadeira? Isso é só mais uma prova de que o sistema nunca entendeu a realidade da nova aliança. Quando alguém diz, vamos à casa de Deus, automaticamente está voltando à mentalidade da antiga aliança. Lugar sagrado, prédio sagrado, presença presa em endereço. E isso, na prática, anula a obra consumada e vive uma estrutura que já passou. Deus não mora em lugar construído por homens. Isso está escrito, gente. E Deus não pode ser servido como se precisasse das nossas mãos para existir ou funcionar. Meu Deus, isso também está na Bíblia, meu querido. É simples assim. O reino não é um endereço, não é geografia, não é vai lá que Deus está lá. O reino é consciência, vida, responsabilidade e maturidade. E olha como isso adoece pessoas. Preste atenção. Quando a religião ensina que Deus está longe, que você precisa ir buscar, que você precisa provar, merecer, agradar, nascer, opressão, culpa, medo, ansiedade, as pessoas não percebem, mas vivem num ciclo psicológico. Alívio momentâneo, pico emocional e depois o medo volta. Por quê? Não é liberdade, é anestesia. O sistema cria um inimigo invisível para terceirizar a responsabilidade. Quando algo dá errado, a culpa nunca é escolha humana. É diabo, é ataque, é laço, é guerra. E aí o homem não amadurece, não assume, não cresce, só repete. Agora pense no efeito disso na mente humana. Pense no que acontece quando uma criança cresce ouvindo repetidas vezes que o mundo está prestes a acabar,
que existe um ser invisível maligno rondando, que qualquer erro pode abrir brecha, que pensamentos podem ser atacados, que sonhos podem ser interrompidos. Isso não é fé. Isso é um filme de horror implantado na mente das pessoas, sem consentimento. A criança não tem ferramentas para filtrar símbolos, metáforas ou linguagens religiosas. Ela observa tudo como realidade literal, culpa sem causa, vigilância constante. Ela cresce acreditando que vive num campo de batalha invisível, que está cercada por forças ocultas, que o mundo é perigoso demais para ser vivido plenamente. Isso não forma espiritualidade, isso forma transtorno. E o mais assustador é que isso é normalizado. Chamam de zelo espiritual, chamam de discernimento, chamam de temor de Deus, mas na prática é condicionamento psicológico. Pessoas crescem com medo de pensar, medo de questionar, medo de confiar na própria consciência, vivem em estado de alerta e constante, como se o perigo estivesse sempre à espreita. Isso não é reino, isso é controle emocional institucionalizado. Existe um limite ético que precisa ser dito com coragem. Implantar medo existencial em criança, ensiná-las a temer um conflito espiritual mitológico, fazê-las crescer achando que estão cercadas por forças invisíveis, hostes. Isso não é ensino. Isso é violência psicológica disfarçada de fé. Nenhuma verdade precisa do medo para se sustentar. Se uma criança sobrevive quando o pânico é mantido vivo, o problema não está na criança, não está na pergunta, não está na mente humana, o problema está na narrativa. Isso não vem do reino, isso vem do cristianismo institucionalizado, misturado com mitologia, dualismo e mentalidade de império. Foi ali que o reino foi trocado por sistema. Foi ali que a consciência foi substituída pelo medo. Parabéns, parabéns, cristianismo de Constantino, do imperador Constantino. E entre outros também aí. Vou nem citar muitos nomes aqui não, que é perigoso o vídeo nem rodar, né? Infelizmente é assim, infelizmente. Mas eu digo uma coisa, eu estou apenas começando. Muitas coisas ainda serão trazidas aqui, e elas vão deixar muita gente impactada. Outro erro grave do sistema religioso é usar a tragédia como prova de fim do mundo iminente. Ai, meu Deus do céu. Guerras sempre existiram, doenças sempre existiram, e muita coisa é consequência humana. Escolhas políticas, ciência, sistema social, irresponsabilidade coletiva, transformar tudo em profecia é superstição. E aqui a gente precisa ser honesto. Desde a antiguidade, o ser humano tenta lidar com medo, com instabilidade, criando narrativa. O medo exige explicações. E o sistema religioso sempre soube usar isso. Meus queridos irmãos, o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Às vezes tudo o que falta é colocar tic-teco para funcionar, meu Deus do céu. Hoje nós temos todo tipo de ferramenta, a tecnologia está avançada, a informação está acessível e ainda assim muita gente continua vivendo debaixo de engano. Isso não é vida em liberdade, isso é aprisionamento emocional. E o mais sério é que muitos confundem esse aprisionamento com algo divino. Medo não é fé, culpa não é espiritualidade, opressão não é reino. Liberdade começa quando a consciência desperta. Esse canal não existe para criar uma religião. Ele existe para desmistificar ideias prontas, desmontar mitos e devolver o texto bíblico ao seu mundo original. E a fé que nasce do entendimento não escraviza, ela amadurece.
Eu já tive dentro da bolha. Eu já vivi ali dentro. Já frequentei sinagoga, o judaísmo. E quem vive ali sabe, não pode questionar, não pode pensar, você não pode investigar. Quando você faz uma pergunta sincera, a resposta quase nunca vem de verdade. Vem mistério, vem não questione, vem silêncio disfarçado de espiritualidade. Mas quando você sai da bolha, tudo muda. Sua mente muda, sua vida muda, seu coração encontra paz. Você começa finalmente a entender o reino de Deus. Não como medo, não como ameaça, não como o fim do mundo, mas como consciência, vida e responsabilidade. E aí chegamos no ponto principal dessa reflexão de hoje. Diante de tudo o que eu falei até aqui, eu quero deixar uma pergunta simples, sem resposta pronta. Quando o sistema religioso afirma que um anjo se rebelou contra Deus e arrastou a terça parte dos anjos, a primeira pergunta não é emocional, é textual. O texto realmente fala de anjos? Porque a primeira coisa que o todo leitor honesto precisa fazer é ir ao texto, não é verdade? E ver o que está escrito. E aqui vem o checkmate. O texto não diz anjo arrastou anjos. O texto diz a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O que esse texto está falando, meu querido? Será que alguém poderia deixar nos comentários aqui depois? Fique à vontade, pode comentar, pode questionar, não tem problema. A gente está aqui para aprender juntos. O texto fala de estrelas, meus queridos, não de anjos. Eu não vou fechar essa interpretação agora, eu não vou responder tudo aqui, eu deixo exatamente assim, para que você pense, releia e reflita com profundidade sobre aquilo que por muitos séculos foi apenas repetido. Pessoal, chegamos no final dessa mensagem. Tudo o que foi falado aqui não é para gerar medo, nem discussão, mas reflexão sincera. Reflita com calma, volte ao texto, pense, amadureça, tire suas próprias conclusões. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o seu like, faz o seu comentário, tá bom? Estamos aqui para aprender, tá bom, pessoal? Compartilhe o seu entendimento aqui com a gente, tá bom? Ative o sininho para que você fique por dentro dos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Um forte abraço, meus queridos. Um beijo no coração. Fui!